Queria beber alguma coisa. Meu Deus, eu tive uma ideia! Não! Qual é, Mugman? Não! Mugman! Não! Safadão! Você não vai me beber. Ué, por que não? Pessoal, recado rápido, esse vídeo aqui é a segunda parte do vídeo da freira que a gente tava fazendo, das freiras demoniadas. Se você não viu o vídeo ainda, tá na barra de descrição aí, ou no final vai tá subindo um card aí pra primeira parte. Então assista a primeira parte, senão você não vai atender a segunda. O vídeo ficou muito grande e ia dar 2 vídeos, mas na verdade ia dar 3 vídeos. Só que eu resolvi, deu 18 minutos, eu falei, não, deixa o vídeo inteiro. Então galera, eu vou deixar essa segunda parte um pouquinho maior que a primeira. Então faz uma pipoca, pega um doce lá, senta no seu sofá e se prepara que lá vem a história. E o vídeo ficou muito interessante. Também visita o nosso canal de dublagem. Tem um trailer, apareceu esse trailerzinho do início aí, pra você poder visitar nosso canal de dublagem e conhecer mais dos vídeos que a gente tá fazendo de dublagem lá. Sai um toda semana, igual sai 1 ou 2 todas as semanas aqui no canal principal do Viper. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Bom vídeo, tchau, tchau. Deixa o seu like. Beleza, em 1632, alguns anos antes do acontecimento da freira que escreveu a Carta do Diabo, a gente teve um caso muito estranho. Um grupo de freiras de um convento no interior da França estavam alegadamente e supostamente possessas. Engraçado porque eles eram do interior da cidade de London, que é realmente onde fica o instituto que está estudando a carta dessa freira do demônio. Mas isso aconteceu alguns anos antes, em 1632. Elas alegadamente estavam endemoniadas. Vários padres participaram desse exorcismo grupal e um deles foi preso. O padre Urbain Grandier foi preso, acusado de bruxaria depois desse acontecimento. E ele mesmo foi possivelmente o único padre que teria conseguido expulsar o demônio dessas irmãs. Por meio de um ato de expulsão, uma cerimônia de exorcismo que há muitos anos, muito lá no início, havia sido abandonada, que é quando você, para salvar a vida de uma pessoa, você oferece seu próprio corpo para que o demônio saia da pessoa, entre no seu, e aí você se vira com o demônio, entendeu? Isso é uma tática de expulsão muito utilizada antigamente, quando a Igreja Católica ainda nem tinha se tornado apostólica romana e se separado, porque antigamente a igreja era uma e se separava, mas isso aí vai para outro vídeo. Beleza, só que a gente tem que entender que o caso dessas freiras, tem coisas nela, tem evidências que deixa você com medo. Você vai ficar assustado pensando que talvez seja real, que essas freiras realmente estavam endemoniadas. Só que também eu tenho muitas evidências de que era balela, mas muitas mesmo. E aí eu vou ficar naquele eu vou tentar não dar minha opinião sobre se esse segundo caso das freiras possessas é verdade ou não. Mas aí fica a partir de você, se você vai aceitar e decidir se o caso desse grupo de freiras endemoniados era verdade ou não. Antes de falar das freiras, vamos falar do padre que conseguiu exorcizar elas, que era o padre Urbain Grandier. Ele era um padre safadinho. Esse padre, ele foi colocado numa cidade pequena da região de Saint-Pierre-de-Manchet. E ele era considerado um homem muito bonito. Era um padre gato. O cara era tipo um Fábio de Mello. Eu vou tentar não citar o nome de todo mundo, porque francês tem nome estranho. Mas vamos resumir a vida do cara. Ele seduziu a filha do rei. Ele não seduziu a filha do rei. Ele supostamente seduziu a filha do rei. Porque isso aqui que eu tô contando pra vocês, gente, é literalmente fofoca. É fofoca que o povo falava. E antigamente não tinha como a gente registrar isso. Não tinha câmera escondida, não tinha fotos, não tinha esse negócio. Então, grande parte que eu falo com vocês aqui é fofoca. Então, supostamente, ele seduziu a filha do rei. E ele abertamente, em público, havia cortejado e elogiado a beleza da filha do conselheiro do rei. Um ano depois desses cortejos abertos, a filha do conselheiro do rei apareceu grávida. Você não garra a filha do rei, colega. Você é um padre. Você não garra ninguém. Você garra a filha do rei e a filha do conselheiro do rei. Você tá procurando confusão. Beleza, o Grandier, por que eu tô contando? O que isso tem a ver com a possessão das freiras? Vocês têm que entender o cenário político da coisa antes de decidir se é verdade ou não. O Grandier, no dia 2 de junho de 1630, foi ele foi condenado de imoralidade, mano. O crime de imoralidade, ele é muito obscuro. Se te pegassem beijando uma mulher e você fosse no meio da rua, e você fosse pobre, ninguém te acusava. Se você fosse rico, ninguém te acusava.
Mas se fosse um político que a galera quisesse te derrubar, eles poderiam te acusar de imoralidade. Você tá beijando uma mulher no meio da rua. Ele foi acusado em 2 de 1630 e ele foi condenado. Só que as ligações que ele tinha no setor político eram muito boas. Ele era muito amigo de gente poderosa. Então, a acusação, mesmo que condenado, não chegou a gerar pena. É isso mesmo. Você é condenado, mas se o juiz não te dá a pena, você não cumpre a pena. Só que isso deixou a galera da época, os bispos e arcebispos, nervosos. Beleza, então, mas eu não vou citar o nome de todo mundo porque é muito nome. Mas vamos embora dar um resumão geral. Entre os padres que odiava ele, havia um cara chamado Padre Mignon, que ele era muito amigo da galera de cima da igreja. E ele conhecia, ele era amigo de uma madre superiora, a madre superiora que cuidava do convento das freiras que tinha sido endemoniado. O nome dela é Genine de Angers. Vamos chamar ela de Joana dos Anjos. Dona Joana. Então, o Padre Mignon era amigo de Dona Joana. E agora é a parte onde vocês vão decidir. Os historiadores acreditam que das duas, ou houve mesmo a expulsão, ou as freiras ficaram endemoniadas e a Joana, desesperada, também tendo sonhos pecaminosos, procurou o Padre Mignon pedindo ajuda, ou o Padre Mignon procurou a Joana e falou assim: ó, Joana, tem um padre aí muito safado, dando em cima da filha do rei, que o rei tá querendo dar um jeito, então você mais umas 3, 4 freiras aí, fala que tá endemoniada, a gente culpa o padre e já era, ele é morto. Enfim, então das duas uma, seja qualquer uma das duas que você for acreditar a partir de agora, você tem que entender que mesmo sendo as freiras endemoniadas ou não, a galera usou aquilo para poder acabar com a vida desse padre, do Gradier, desse padre bonitão que agarrava as menininhas. Agarrava não, que supostamente agarrava as menininhas. Saulo faz trem direito. Voltando para as freiras, a Jeanne afirmou que ela estava tendo sonhos pecaminosos e vulgares com o padre Gradier. E que nesses sonhos ele apareceu como um anjo em volta de luz, que a convidava para ir no meio de uma mata e começavam a fazer os negócios, os atos impuros, e ela acordava de madrugada gritando, desesperada e se autoflagelando com... Não sei como que alguém se autoflagela de noite, mas foi o que a Jeanne falou que estava acontecendo com ela. Passado um tempo, as outras amiguinhas de quarto dela também começaram a ter sonhos pecaminosos e vulgares com o Gradier, que o Gradier pegava elas e fazia aquelas bacanas desgraças, e que elas acordavam endemoniadas com demônios que elas citaram como Asmodeus e Zabulon. E depois de um tempo, as meninas tendo esses sonhos de madrugada, a madre superior, a Joana, também começou a ter sonhos vulgares com o Gradier, e todos esses sonhos vulgares começaram quando o Gradier jogou um buquê de rosas para ela. Segundo eles, segundo a Joana, o Gradier um dia, filho do capeta, aquele padre endemoniado, passou lá com umas florzinhas e jogou lá assim. Jogou umas florzinhas endemoniadas. Nunca vi demônio ficar atarrachado em flor. Daqui a pouco é uma tecnologia que eu não conheço. A freira Joana procurou o Padre Mignon e falou: Padre Mignon, meu primo, me ajuda. Eu tô tendo sonhos horríveis. Minhas freiras também. Aí o Mignon foi lá para tentar fazer orações nelas, mas as mulheres estavam endemoniadas e estavam ficando peladas e dizendo palavras blasfêmicas. Os demônios falavam: foi o Gradier que nos trouxe. Foi o que foi descrito na história. Mas o Gradier, agora vem isso aqui, é que deixa a gente um pouquinho com uma pulga atrás da orelha. O Gradier procurou a polícia e o padre falou assim: ó, aquelas freiras tá falando que eu joguei demônio delas. Eu não joguei demônio nelas, nem sabia que dava para jogar demônio nelas. Prende elas porque elas estão fazendo um complô contra mim. Oficiais de justiça, incluindo padres que faziam parte daquela sociedade, foram lá. E os padres verificaram as mulheres. E esses padres que não tinham conexão, que não deveriam ter, não se sabe se eles tinham conexão ou não, falaram que realmente as mulheres estavam endemoniadas. Eles comprovaram a possessão daquelas mulheres. Então o oficial de justiça não chegou a prender elas. Então o Gradier, vendo que não tinha conseguido, enviou uma carta para o serviço de Bordeaux falando que, cara, manda uma pra galera que entende, porque tem umas freiras aqui me acusando que eu tô endemoniando elas, eu não sei nem como é que faz isso, mas eles vão me matar aqui falando que eu sou filho do demônio. Manda uma equipe médica para dar uma olhada nas freiras e verificar se tinha demônio. Essa equipe médica veio do Vaticano, olhou para as freiras e falou: essa galera não tem sinais de possessão. Então as freiras foram presas em prisão domiciliar. E prenderam as freiras. Tipo, não ia deixar um tanto de freira andando na rua gritando e mostrando as partes íntimas para os homens, né? E aí que a coisa fica um pouquinho mais política ainda. Tinha um arcebispo chamado de Richelieu, que ele era um cara muito, muito católico. E como o padre Gradier era um cara que fazia desenhos, ele tinha feito há muito tempo atrás um desenho zoando esse Richelieu
que é esse arcebispo. Aquele tanto de padres que eram contra o Gradier e queriam prender ele, mandaram essa mensagem pro bispo falando assim: ó, esse Gradier tá fazendo piadas com a igreja contra o Senhor. E aí o Richelieu, para piorar, uma das freiras demoniadas era sobrinha dele. Então ele mandou prender o Gradier e investigá-lo como um bruxo. Isso, até agora, eu mostrei muitas coisas que era balela, mas agora tem uma das coisas que deixou vocês um pouquinho com medo. O Le Bourdemont, vou chamar ele de Loba Loba. O padre Loba Loba fez um exorcismo público. Ele reuniu todas as freiras em praça pública e com a ajuda de vários padres eles começaram a orar. Pessoas que estavam lá, 7.000 pessoas que assistiram, falaram que viram coisas que não pertencem ao nosso mundo. Freiras falando outras línguas com vozes masculinas, soltando fogo pelas ventas. Todo tipo de coisa foi dita no meio desse exorcismo público e os padres não conseguiram exorcizar nenhuma delas. Se fosse mentira, se fosse só balela, alguma delas teria sido liberta. Seriam para poder falar: somos poderosos, melhores que o padre Gardier, mas nenhum desses padres conseguiu libertar as freiras alegadamente possessas. Quem vê assim nem acredita que é o diabo. Um dos padres foi ferido pelas freiras possessas no meio desse exorcismo público à la universal. Tiveram que parar o processo de exorcismo, levaram elas para dentro de uma igreja. A população estava em volta dessa igreja, todo mundo desesperado, e as freiras começaram a gritar. Elas afirmaram que estavam possuídas por Asmodeus, Zabulon, Isacaron, Astarote, Grecil, Amadante, Leviaton, Berremote, Berenice, Easas, Celsius, Acaos, Sedom, Naftalim, Calma, Oriel, Achas e Alex. Dos demônios chama Alex. Tipo, eu imagino aquela filha de capeta que tava possuindo as freiras e o pessoal perguntando: quais são os nomes, diabo? É o Asmodeus, Zacaron, Isacaron, Leviaton. Ela no fim, carinha, um demônio magrinho falando: Alex! Oi pessoal, nome é Alex. Eu sou o demônio que ferve o leite. Imagina lá no início da fila, o Astarote põe a mão no rosto. Puta que pariu, quem é que chamou o Alex pra vir com a gente? Caralho, o Alex só faz eu passar vergonha. Aí um demônio lá no meio: caralho, Alex, por que tu não escolheu um nome legal de demônio, merda? Ah, mas Alex é nome legal de demônio. Eu sou Alex, o demônio. Cara, sério, sem brincadeira. Um dos demônios chamava Alex, eu não sei por que um demônio chamava Alex. Acho que deve ter alguma referência com o Alexandre o Grande, ele era chamado de demônio, então whatever. Mas só que no último esforço, o padre Gradier, na última tentativa de tentar limpar o nome, ele se ofereceu a tentar fazer esse exorcismo antigo que você oferece ao corpo para que os demônios saiam do corpo de alguém para entrar no seu e você dá seu jeito. E como eu falei, galera, esse caso tem muitas provas que comprovam que é verdadeiro e tem muitas que mostram que é balela. Então, aí tem mais uma prova estranha, porque desses demônios, dessas freiras, apareceu do nada com um texto escrito em papiro antigo, com tinta feita de sangue. Uma tinta feita de sangue, com um contrato falando que eles iam abandonar o nome o corpo das freiras para entrar no corpo do padre. O que é bem compreensível, porque eu acho que se eu fosse um demônio eu ia fazer bem mais coisa no corpo de um padre de uma cidade do que no corpo de uma freirinha de uma cidadezinha do interior da roça, sei lá. Mas realmente, as pessoas que viram essa assinatura, o padre assinou e as freiras assinaram embaixo, e elas faziam umas letras e uns escritos que de outras línguas. E quando ele assinou esse contrato que está embaixo olha, você acordou, meu amor? Vocês não estão vendo, não, mas ela tá aqui em pé do meu lado, tipo assim, porra, que sono. Quando foi assinado esse contrato, no dia seguinte o padre ficou louco, o Grandier ficou louco e as freiras ficaram salvas, sãs. Ele realmente ficou doido. Ele poderia simplesmente ter virado e falado se fosse mentira. Viu? Aí, ó, nenhum demônio entrou em mim. Isso era mentira delas. Elas não estão endemoniadas. Isso foi só pra poder me... Isso, demônio. O capeta sai pra atrapalhar minha gravação. Elas não estavam endemoniadas. Isso foi só pra poder queimar meu nome e tal. Mas não, ele ficou louco. Então ele ficou realmente doido. E a partir de agora as coisas começam a ficar bem mais bagunçadas e bem mais confusas do que já estavam. No dia 7 de dezembro de 1633, que o padre Gradier foi preso.
Eu juro, olha, isso aconteceu dia 19 de maio. Dia 20 de maio que o padre ficou doido. E só em dezembro ele foi preso. E não adianta falar pra mim que é por causa porque antigamente a lei também era lenta. Não, gente, a lei era do mesmo jeito. Era mal feita do mesmo jeito. Mas o padre demorou esse tempo todo pra ser preso. O cara foi retirado do manicômio, porque ele tinha sido internado no manicômio, pra ser preso. E ele passou por um teste no corpo dele para tentar localizar, para que eles localizassem marcas de possessão. E encontraram. Só que, olha só que legal, um livro escrito chamado Os Truques e Ilusões dos Padres Exorcistas de Homesh Descobertos na História dos Demônios de London. Eu juro, esse foi escrito por um cara chamado Nicholas Albin. Foi publicado em 1693, cerca de 40, 50 anos depois. O Nicholas Albin tem um péssimo gosto para nomes de livro, enfim. Ele publicou o seguinte, que quando o Gradier foi preso, quem testou o corpo dele foi um cirurgião chamado Monnouri, o cirurgião da Igreja Católica, que era um dos piores inimigos de Gradier, um dos caras que estavam fazendo parte daquele ciclo para tentar queimar o nome dele. E que ele era, segundo o escritor, o menos misericordioso de todos. Quando o Gradier chegou lá na prisão, ele foi despido e foi depilado. A depilação total do corpo, somente, mesmo pode parecer que é uma coisa purificadora e tal, mas só que a depilação do corpo é vergonhosa, é humilhante para um homem, entendeu? Um homem não depilava a barba, entendeu? Só agora que se tornou, sei lá, de alguma forma ligado a homens bonitões que depilam o peito, mas se depilar o seu corpo era um ato humilhante, porque era um ato nem praticado pelas mulheres, era um ato praticado pelas prostitutas. Mas se você depila um homem, você está sendo humilhando ele. E tinham muitas pessoas lá no dia lá do acontecimento, e ele falou e mostrou, esse cirurgião testou o corpo dele e falou que as partes que não tinham sensibilidade no corpo dele eram demonstrações da possessão do corpo dele. E ele tentou enfiar uma agulha, esse cirurgião tentou enfiar uma agulha no coitado do padre para provar que o corpo dele resistia à agulha. E realmente a agulha não entrava no corpo dele. Mas o escritor Nicholas Albin, que tinha provas de pessoas que estavam lá e que falaram que a agulha era de ponta redonda. A agulha de ponta redonda, gente, é uma agulha que não tem ponta. Ela serve para poder alimentar animais pequenos, como às vezes você quer dar um remédio para um animal tipo um rato, uma ratazana, você coloca a agulha de ponta redonda na garganta e lá você joga o alimento, porque aí o rato é obrigado a engolir. Nesse caso ele usou uma agulha de ponta redonda que deixou sinais de entrada, mas não chegava a entrar a agulha, e falava que isso era o motivo como posso dizer, da possessão. Essa tortura e essa humilhação feita por Gradier finalizou a história dessa possessão dessas freiras. E como eu disse, a história está recheada de coisas que falam que foi possessão, e que também provam que talvez seja balela, só para poder queimar o nome do padre e prender um padre que era bonitão. Mas, sendo verdade ou não, e comparando ela com a primeira história da freira que escreveu aquele texto, o que me deixa a notar é que, mesmo que a Igreja Católica e outras religiões cristãs concordem que a possessão está sujeita apenas para pessoas que tiveram contato com coisas impuras, a gente fica com medo do pé atrás, porque e se for verdade essa possessão dessas freiras? E se aquela primeira freira que escreveu todos aqueles nomes, aquela carta do demônio, também estava demoniada? E o caso de Emily Rose, que foi... eu até fiz um vídeo sobre ele, que a menininha, a Emily, não era endemoniada. Ela ia virar freira, ela só não virou freira porque os pais não deixaram. Uma menina que nunca teve contato com nada impuro se tornou possessa. Isso aí nos deixa com pulga atrás da orelha de talvez que as características necessárias para você poder ser possesso não sejam somente você ser puro. Seria alguma coisa além disso. E aqui fica apenas mais um youtuber de terror querendo mostrar para vocês casos de freiras que foram possessas, como o filme The Nun, que dá bom pra caramba. Eu indico que você assista também. Se eu não esquecer, eu vou deixar no link aí abaixo para você poder assistir o trailer do The Nun, A Freira Valak, que vai ser o filme dele. Então, gente, muito obrigado por quem assistiu. Já deixa aquele like furioso aí pra ajudar a divulgar esse vídeo. Deu muito trabalho, eu gravei com minha namorada aqui no fone de ouvido, me corrigindo toda hora. E se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal. E não esqueça de ativar o sininho. É só você clicar lá no sininho para receber mais notificações quando sair vídeo novo. Essa semana já deve sair outro vídeo, graças a Deus nós estamos correndo atrás. Então é isso, pessoal, muito obrigado. Saúde diária. Amo vocês, motherfuckers.
Como desligo. Tchau, tchau.